Me ouvir bem direitinho? Sim. Ótimo. Então, como a gente já vinha debatendo, eu trouxe, né, a questão de um caso clínico para vocês, para que a gente no final possa debater um pouco sobre ele e iniciar de fato essa questão dos critérios de avaliação e como os estudiosos, de um modo geral, conseguiram trazer à tona a importância de se estudar e implantar esse processo de qualidade nos serviços de saúde. Então, aqui é só para perguntar a vocês se tiverem alguma dúvida, mas aí no iniciozinho eu já perguntei. E eu vou ler aqui para vocês essa questão do texto, né, do caso clínico. Prestem bem atenção. Eu vou ler bem devagarzinho, pausadamente, para que no final a gente possa debater sobre, tá certo? Então temos aqui. Recentemente, Pedro e Miguel viajaram a negócio a São Paulo. E à noite, cada um aproveitou para visitar um dos seus filhos. Por volta das 21 horas, Pedro encontrava-se jantando com o seu filho num restaurante, enquanto Miguel assistia uma peça com a sua filha caçula. Tudo parecia correr às mil maravilhas, quando, por uma dessas ironias do destino, no mesmo instante ambos foram acometidos de tonturas, tremores e fortes dores no tórax. Então, os dois tiveram os mesmos sinais e sintomas. Imediatamente, iniciou-se a busca pelo socorro médico hospitalar. Então, tanto Pedro quanto Miguel adoeceram com a mesma sintomatologia e os filhos procuraram um hospital para que os mesmos fossem tratados. O filho de Pedro levou o pai ao hospital Cambuçu de Baixo, é o nome do hospital lá da cidade de São Paulo, por exemplo. Localizado em um prédio, prestem atenção aos aspectos. De aspecto sombrio, devido à falta de conservação, pintura e insuficiência de luz. Na recepção do hospital, foram recebidos por uma funcionária vestida por uma mini blusa que lhe valorizava a barriga. A moça estava fazendo tricô e mal dirigiu o olhar ao filho aflito de Pedro. Ensaiando um bocejo, a funcionária estendeu-lhe uma ficha do tamanho de uma folha. Coloque tudo aí: nome, endereço, carteira de identidade, tudo. Ou seja, aquela parte burocrática que a gente costuma, infelizmente, ter que preencher. Nervoso, o filho de Pedro remexia os bolsos do pai à procura dos documentos, enquanto esse, sentado num banco de madeira, limitava-se a gemer com os olhos semi-reatos. Com as mãos trêmulas e suando muito, o filho de Pedro preencheu a ficha do hospital e entregou-a à funcionária, que, sem levantar os olhos, disse: por sorte, o cartão do seguro saúde, é tipo um cartão de saúde, né? Estava à mão e foi entregue à funcionária. Esta, então, de posse do cartão, transcreveu mais alguns dados na ficha, preenchida pelo filho de Pedro, e em seguida apertou a campainha e falou: agora é só aguardar, que virão buscá-lo. Transcorreram 2 minutos, para que Pedro e seu filho pareceram uma eternidade. Finalmente, porém, surgiram 2 auxiliares de enfermagem altos, fortes e carrancudos, carregando uma espécie de maca utilizada em campo de futebol. Depositaram a maca no chão e agarraram Pedro pelos braços e pelas pernas. Colocaram-no sobre a maca e levaram-no através de um corredor escuro em direção à sala de emergência. A porta fecha-se
e o seu filho iniciou o penoso processo de espera. Na ala de observação do hospital, Pedro foi imediatamente examinado por um médico, que lhe aplicou um sedativo. Lentamente, Pedro foi cedendo à ação do remédio e adormeceu. Experimentado, com pós-graduação nos Estados Unidos, o médico identificou com precisão o problema de Pedro. Submeteu a uma espécie de aplicação e monitoramento no equipamento de alta tecnologia. O médico sabia que a situação era grave e que o paciente ingressara no hospital correndo risco de morte. Porém, tinha confiança em seu diagnóstico e na estrutura disponível no hospital. Efetivamente, poucas horas após, Pedro começou a melhorar. Na recepção, o filho de Pedro já ligava para toda a família. Sem qualquer informação sobre o estado de saúde, a família estava ansiosa. Neste meio tempo, a recepção do hospital estava com grande movimento, recebendo pacientes que chegavam a todo instante, com a pintura descascada, sujeira pelos cantos, envelhecida. A recepção do hospital parecia um surral. Enquanto Pedro enfrentava suas peripécias, vamos para a parte do outro paciente. Miguel, acometido do mesmo súbito, era encaminhado por sua filha para o Hospital Superior de Campo Elias. Ao ingressarem na recepção, pai e filha depararam-se com um ambiente amplo, dotado de confortáveis poltronas e móveis vistosos, onde havia um agradável odor que pronunciava um estado de rigorosa limpeza. Foram imediatamente atendidos por uma recepcionista que, muito bem uniformizada, levantou-se do seu posto e dirigiu-se para onde estava o Miguel e sua filha e disse: "Por favor, informe a idade do paciente, descreva seus sintomas e forneça-me o cartão de seguro-saúde." Prontamente, a filha de Miguel atendeu à solicitação da recepcionista e esta introduziu Miguel em uma saleta com vidros canelados. Enquanto a recepcionista preenchia a ficha, um profissional avaliava a pressão arterial do doente. A seguir, Miguel foi colocado em uma reluzente cadeira de rodas e conduzido até a sala de emergência através de um corredor com ares futurísticos. A filha de Miguel iniciou, então, uma longa espera. Na ala de observação, Miguel foi colocado em uma cama, com uma enorme sala onde havia muitos pacientes e apenas um médico recém-formado e que aguardava resultados de seleção em programas de residência. Ele havia aceitado o plantão para substituir um colega que não pôde comparecer. Logo, o médico aproximou-se de Miguel, lhe examinou e aplicou um sedativo. Lentamente, Miguel começou a ceder os efeitos do remédio e também adormeceu. Recém-formado, o médico cumpria a sua rotina profissional, além de ter que atender vários pacientes ao mesmo tempo. O hospital tinha como norma emitir de 2 em 2 horas um boletim sobre o estado de saúde de cada paciente, para facilitar o preenchimento. As mensagens haviam sido padronizadas, onde o primeiro boletim quase sempre vinha escrito: "Paciente em observação, está sendo medicado", ou então "Paciente em procedimento". Então o médico assinava e colocava a data e a hora nos boletins preenchidos. Os boletins subsequentes também traziam mensagens vagas, como "quadro clínico sem alteração" ou "sob observação". O médico também tinha a missão de ir à recepção e conversar cautelosamente com os familiares dos pacientes, dando-lhe um prognóstico sempre cauteloso. Então, ele não podia dizer nem que melhorava, nem que não. Então, ele falava algo muito, digamos, superficial. Enquanto assinava o boletim de Miguel, mentalmente,
O doutor relembrava o seu diagnóstico inicial. Tratava-se de um pequeno e passageiro mal-estar. Um pouco de repouso e um soro, e ele estaria novo em folha. Pois se a situação viesse a se agravar no outro dia, à tarde, Miguel seria examinado por um especialista, pois naquela hora era impossível, só tinha ele de plantão. Enquanto isso, na recepção, a filha de Miguel já aguardava novas notícias. Como eram mais de 15 pessoas, o administrador do hospital providenciou uma sala mais confortável, para que toda a família de Miguel ficassem ali. Nas horas seguintes, Miguel deu mostras de não estar reagindo ao tratamento. Os boletins traziam mensagens padronizadas, mas preocupantes, tais como: inspira cuidados. Apesar de esforços clínicos, seu quadro geral demonstra um certo declínio. E o doutor começou a conversar com a família, mostrando um certo pessimismo. No hospital de Cambuçu de Baixo, lá no hospital de Pedro, 3 dias depois, Pedro recebe alta, embora pálido, mais magro e abatido, sai caminhando e vai para casa. Sua família dá graças a Deus e murmura entre si: sorte do Pedro, salvou-se por obra divina. Este hospital nós não recomendamos nem para os nossos maiores inimigos. Longe dali, aí a gente retorna para o hospital superior, onde Miguel estava. A família de Miguel assiste, cabisbaixa, a passagem do carro fúnebre em direção ao cemitério da Paz Celestial. A família mostra-se consolada e todos comentam: foi uma fatalidade, mas nada não lhe faltou. Este hospital é o primeiro mundo. No outro dia, a família de Miguel publicou um anúncio pago, elogiando a qualidade do hospital e agradecendo os esforços e o desprendimento dos funcionários e da equipe médica que lhe tratou. Diante dessa historinha que eu contei aqui para vocês, que acontece muito no dia a dia, o que é que vocês têm a me dizer com esses 2 relatos? Quais são as partes principais que mostram tanto a questão de desqualidade quanto a questão de qualidade? O que é que vocês acham nesse contexto? Tanto vocês podem escrever aqui no chat, como vocês podem ligar o áudio, não tem problema. Não vejo vocês falando. Ontem todo mundo calado, hoje também. Vão ligando e falando também as opiniões de vocês. Diante desse cenário, o que é que vocês conseguem, vamos dizer assim, tirar desse contexto? Possível, meu Deus, que ninguém vai falar. É só o Jefferson que vai ficar com 10 na média. Oxente, pois então vou começar a falar agora. Professora. Participação só vai ser Jefferson. Pois é. A nota de participação, 10, Jefferson. E os outros? Embora eu tô aqui com a voz que não tô conseguindo nem falar direito, devido à gripe. Mas assim, aqui eu só tô o corpo, mas a alma foi desde ontem fazer um social, ainda não voltou. Mas assim, pelo que eu pude compreender aí, professora, tá como se fosse as pessoas julgarem, né, o livro pela capa. Tá, resumidamente é quase que isso, que às vezes aquilo que você vê, né, de uma forma deteriorada, um hospital deteriorado, aquilo não vai dizer que a qualidade no serviço vai ser ruim, tá? Embora, né, como até conversamos na segunda-feira, ontem eu não estava na aula presencial, mas como na aula de segunda-feira a gente falou a respeito tanto do SUS quanto a questão particular. Se a gente for analisar, né, no contexto atual de hoje, os planos de saúde estão sendo pior do que o SUS. Então não é simples fato de você pagar que você tem uma qualidade no serviço. Sim. Alguém mais quer falar? Vai falar, Sulamita? Bom, sim, professora, eu estava aguardando ele terminar. Aí, professora, é assim, um comentário bem breve, porque dizem que eu falo demais. Como o Jefferson... Dizem que eu falo demais.
professora. Por isso que eu tô mais me recuando, sabe? Tô, Não, pô, não tô vendo nada disso. tô ouvindo mais do que falando. Como o Jefferson comentou, nunca se deve julgar ninguém, né? Uma família, um parente de um lado julgou de uma maneira, porém a outra família já julgou de uma outra maneira. Pelo que eu entendi, a gente nunca deve julgar ninguém realmente pela aparência, porque para um eu posso ser boa, para outro eu posso ser ruim. Por isso tem várias maneiras de pensar, mesmo sendo de uma pessoa só, né? Ok, menina, eu tô ocupada aqui. Desculpa aí, professor, depois continua. Não, tem problema não. Ninguém mais quer acrescentar alguma coisa? Ninguém. Professora, porque assim, apesar da atendente estar fazendo tricô, não deu a mínima importância ao filho dele, né? O atendimento de lá foi bem melhor do que o hospital, limpo, de qualidade, de uma estrutura brilhante, mas o atendimento péssimo. Para que isso serviu? Né? Então, como o Jefferson e a Sulamita disse, nem sempre acaba diz qual é o conteúdo que está dentro. No meu ponto de vista, foi exatamente isso. Eu estou vendo aqui, né, tanto vocês que estão falando por áudio, como tanto a Erilânia como a Heloísa estão colocando aqui as mensagens. Realmente, infelizmente, é o que muito acontece. E aí eu uso até a frase que Jefferson utilizou, a gente tem muito essa questão de julgar pela capa, pela aparência. Então, se a gente tivesse a união dessas duas instituições, por exemplo, a estrutura e a qualidade dos profissionais, né? Que foi a questão daquele médico experiente, a gente teria de fato a questão da qualidade como um todo. Então, o primeiro hospital deixou a desejar na questão da estrutura em si, né, nessa questão de alguns profissionais, porque aí, como eu falo, qualidade não está apenas no médico, não está apenas no enfermeiro, por isso essa importância do atendimento multiprofissional e a importância também da estrutura, para que a gente possa ter esse olhar. Mas apesar de com toda a precariedade da assistência, existia um profissional capacitado, um profissional que por todas as dificuldades, porque tenho certeza que se estava precário na instituição, com certeza estava faltando de certa forma material, estava faltando a questão de entusiasmo para o mesmo, mas ele estava ali com toda a sua experiência, dedicação, tratando os pacientes da melhor forma. Já o outro investiu muito nessa questão de estrutura, né, na questão de limpeza, na questão de funcionários da recepção, mas pecou, infelizmente, por a questão do principal, que são aqueles profissionais que estão diretamente relacionados com a questão do paciente. E aí a gente ainda tem, infelizmente, essa questão. Que Pedro saiu, apesar de tudo, né, da instituição, ele saiu bem, saiu vivo, andando. E aí os familiares dizem que aquele local não recomenda para ninguém. Já o outro, como até a colega também colocou, né, eles fizeram uma nota, né, os familiares de Miguel fizeram uma nota dizendo que era o melhor hospital, que deviam procurar. Então, infelizmente, nós, tanto profissionais como também pacientes, né, clientes, no futuro, ou até mesmo agora, a gente não está livre de estar em um local que possa ter profissionais que não estão capacitados, que possa ter profissionais que não estão têm experiência, e aquela aparência, ela vai, vamos dizer assim, como eu falei, vai mascarar. Então, aquele local está fazendo com que a gente elogie. Oi. Professora, desculpa por interromper. Isso não acontece, professora, não só nos hospitais, como também até mesmo em certos estabelecimentos. Se você chega com uma chinelinha no pé e uma roupinha normalzinha, você também é maltratada. Agora, vai você chegar num salto e uma roupinha de domingo e você é colocada nas nuvens. Só falta lhe colocar no braço. Mas vai chegar numa loja de chinela, ver se querem pelo menos lhe atender.
foi até o que eu falei para vocês, né? A aparência importa sim, a gente vai ter essa aula mais na frente. A importância da aparência. Então, não é também andar no luxo e nem andar no lixo, por exemplo. É manter aquele Professor, meio termo. Infelizmente, tem sim esse preconceito. Oi. professora, licença aí. Aconteceu uma vez que eu fui bater uma panorâmica num local muito alinhado, muito chique. Cheguei lá no horário marcado, paguei caro, saí de lá bem 4 horas depois. Eu pagando. E quando foi essa semana, eu precisei fazer outra panorâmica, né? Aí eu comentei com a minha dentista. Aí ela pegou, me deu um papel para mim nos céus, lá em cima. Aí eu disse, como ela disse, a hora que você chegar, você é atendida. Eu fiquei até meio em dúvida, né, se eu ia ou não. Mas cheguei lá, quando mostrei o papel, fui bem atendida. Quando mostrei o papel, a menina pegou meu documento e disse, aguarda aí só um instante. Não deu 10 minutos, eu fui atendida. Maravilhosa. Lá dentro, todo mundo com a maior delicadeza, todo o respeito, aquele negócio, a senhora sente aí, aguarde um segundo, tudo ok. Quer dizer, para ver como o povo não dá valor ao SUS, mas o SUS tem suas vantagens também. Tem. É porque, assim, infelizmente, a gente vai, como a maioria tem essa questão do descaso, a gente, por ter tanta experiência negativa de alguns, né? A gente acaba deixando muitas vezes de ir para o SUS e ir para o particular. E também a gente tem experiências, né? É, Casos ruins também, com voltados para esses certeza. atendimentos particulares. Então, não é julgar. Por isso, e a conclusão, né, desse relato é tudo isso que vocês estão falando, e claro, faltou qualidade em ambos os hospitais. E há qualidades em pontos diferentes, né? O primeiro faltou a qualidade na estrutura e também na questão do atendimento inicial, e o segundo faltou a qualidade no profissional capacitado, no profissional que estava ali, que deveria estar ali apto, de fato, a tratar o paciente da melhor forma. E ele não foi humilde o suficiente para dizer, nossa, eu não sei, eu tenho dúvida, eu não sei se esse paciente está, vamos dizer assim, algo grave. Mas ele disse, não, se ele piorar amanhã, o outro já está aqui e resolve. Acontece muito isso. Essa joga de responsabilização, né? Esse jogar a responsabilidade para o próximo, para o outro. E a O, falta des, de humildade para o descaso, reconhecer. professora. O descaso Oi? com o próprio paciente, né? Como é? Para mim, quando eles fazem isso, é um descaso, professor. Eles não Sim. fazem nem questão, nem de dar Não. uma informação. É como se para eles estão ali só por conta, vamos dizer assim, do retorno, digamos, financeiro. Ele está ali para manter aquele padrão, né, de plano, né, do plantão e pronto. Quando você chega muitas vezes numa instituição, principalmente cidade pequena, à noite, o médico está descansando. Até o médico chegar para atender 1 hora, 2 horas, porque existe, infelizmente, essa dificuldade. O atendimento inicial, até o William está falando aqui, fica assim, como marca. E o atendimento inicial, como eu já venho falando, vem desde a recepção. Quando você chega e você vê uma estrutura, aquilo ali já lhe marca. E quando você vem para o atendimento, e aí existe, claro, uma sequência. Caso deixe a desejar, muitas vezes a gente vai para o lado, a gente não lembra muito da questão positiva. A gente lembra mais do negativo muitas vezes. Agora, quando acontece 100% positivo, a gente sai falando, olha, aquele hospital é bom, fulano, né? O médico tal, a enfermeira tal, o técnico tal. A gente acaba criando aquele vínculo e disseminando a questão da qualidade, a questão do atendimento, a questão da nossa, vamos dizer assim, visão para aquilo. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Sempre vai ter algo a desejar, por isso que a importância de se avaliar a qualidade e ter, de fato, uma qualidade como um todo. Não apenas na assistência, mas também na estrutura. Não basta ter um ou outro, a gente tem que ter os dois extremos juntos. Então, essas ações de serviços de saúde, elas devem estar relacionadas com a questão da acessibilidade. Por isso que as instituições devem ser acessíveis para todos, independente da condição financeira, da aparência, do que for. Tem que ter acessibilidade, a questão dos custos, oportunidade, comodidade
tanto para os usuários quanto também para os funcionários. Às vezes foca-se muito, claro, nosso ponto principal é o cliente, tudo vai estar ali em torno dele. Mas a gente precisa também olhar para o profissional. A questão de horários de descanso, a questão de um local, a questão, vamos dizer assim, das jornadas de trabalho, para que aquele funcionário, ele não é uma máquina que vai trabalhar 24 horas a vida toda, 30 anos, 40 anos sem parar. Ele precisa do horário de almoço, do horário de início e de término da jornada. Então, precisa ter essa questão da avaliação. E também, claro, a questão do resultado, para que a gente possa atender essa qualidade final com excelência. Então, a área da saúde, ela vem se desenvolvendo justamente nisso. Infelizmente, né, com o mundo que a gente está, os custos de tudo estão aumentando. E com isso, cada vez mais ficando mais exigente. Tanto no, vamos dizer assim, na economia de um modo geral, quanto também na saúde. Eu leio já aqui o que a Heloísa colocou. A restrição e, claro, vem infelizmente essa queda na qualidade dos serviços, porque existe uma grande demanda para poucos profissionais. E, claro, para profissionais que não estão capacitados, para instituições que não estão preparadas para tanta demanda. E aí, infelizmente, tem essa grande dificuldade. Deixa eu ver só o que a Heloísa colocou aqui. Aí vocês dão uma olhadinha também aí na mensagem de vocês, para vocês darem uma lida. E qual era o diagnóstico, Heloísa? Teve algum diagnóstico? Ele piorou o quê? Aí a Heloísa vai colocando aqui, porque assim, infelizmente acontece. Infelizmente, às vezes as pessoas, os próprios profissionais, o que é que acontece nas instituições? As empresas acabam contratando profissionais recém-formados. Muitas vezes, claro, quem é recém-formado não quer dizer que ele não vai saber de nada, ele não está preparado, vai depender, claro, do próprio profissional. E tem outros profissionais que já estão há muito tempo lá no mercado de trabalho, exercendo a profissão. Mas existe essa questão do descaso, essa falta de despreparo. E, infelizmente, essa questão da humildade, volto a dizer, em perguntar, procurar a opinião de outros profissionais. E aí é mais fácil dar alta, é mais fácil encaminhar para casa, porque a gente se livra, digamos, daquele problema, daquela dificuldade. Então, se eu não sou um médico especialista, seria importante, olha, no momento ele está bem, mas eu sei caminho, vou encaminhar para outro hospital, para outro setor. Então, num caso como ele, infelizmente, né? E aí meus pêsames, né? Infelizmente aconteceu isso. E a gente fica com aquele receio porque a gente já vai criando um preconceito da instituição, um preconceito da própria saúde, de um modo geral. E, infelizmente, essa precariedade. E acontece, profissionais, né, no caso como esse, não era, se vamos dizer assim, o paciente tivesse continuado lá, não ia ser uma dificuldade para ela ou algo que agregasse a ela. Seria importante se ela tivesse encaminhado ou solicitado pelo menos os exames necessários. E isso é um exemplo seu, mas tenha certeza que é exemplo de várias pessoas no mundo como um todo. Claro, ninguém quer passar por um caso como esse, mas infelizmente isso, vamos dizer assim, de 10 pacientes, 9 são acometidos. Uns pioram, outros chegam, infelizmente, a óbito, outros voltam para casa com sequelas severas, por um simples fato de fechar um diagnóstico e de um tratamento correto. Claro, se não houvesse tanto descaso, tanta falta de comprometimento dos próprios profissionais e das instituições. Então, pelo lado, né, dos pacientes, voltando para cá, existem essas críticas pela burocratização. Então, muitas vezes a gente reclama muito, passa meia hora preenchendo papel, meia hora avaliando. A questão também do acesso a esses procedimentos, as restrições
quanto à liberdade de escolha. Então, hoje existe sim a participação, ou pelo menos deve existir, a participação do paciente na hora da assistência. Então, olha, senhor, você precisa fazer uma cirurgia, passar por uma cirurgia. A cirurgia exige riscos, claro, mas é a melhor forma para o seu tratamento. E cabe, claro, ao paciente fazer a escolha. A gente não pode impor, a gente não pode fazer algo que ele também se negue. E aí, claro, a gente vai estar respaldado por lei, né, como profissional, mas existe essa liberdade de escolha para os pacientes. Mas muitas vezes essa liberdade de escolha deixa muito a desejar, porque os pacientes não são informados também corretamente do tratamento, da importância de uma cirurgia ou de um exame, por exemplo. As condições, né, muitas vezes, dos planos de saúde, tanto particular como pelo SUS, e essa dificuldade na assistência e no olhar. Aqui eu trago só uma chargezinha para vocês, quando eu disponibilizar os slides, vocês dão uma olhadinha. Infelizmente, num caso como esse, né, poderia, não é, vamos dizer assim, a gente não tem como dizer que é 100% dele ter conseguido se recuperar, mas se tivesse sido a intervenção correta desde o início, ele teria sim, né, tido a questão de uma melhora no quadro e poderia, mesmo com todas as dificuldades, porque ele não ia ter uma cura, né, porque não tem uma cura propriamente dita, né, principalmente num quadro como esse, mas ele teria, vamos dizer assim, uma estabilização. Mas, infelizmente, a gente fica se questionando, a gente julga, a gente tem esse olhar, mas a gente tem que tentar, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que tentar pelo menos saber que, apesar de todas essas dificuldades, agora você na área da saúde, você vai buscar tentar fazer o diferencial. Eu também já passei por uma perda, por exemplo, como essa, e sei, por ser da área da saúde, que faltou também comprometimento dos profissionais, mas na hora a gente não quer aceitar, na hora a gente não quer, vamos dizer assim, ter essa visão, mas infelizmente a gente tem que parar, tentar pensar e ver que pelo menos vai estar num lugar melhor, pelo menos a gente acredita nisso. E saber que esses erros, como profissionais, a gente tem que tentar pelo menos minimizar da melhor forma. E não fazer isso com alguém que a gente vai tratar, que você mais na frente e os demais que estão aqui assistindo a aula vão tratar. Então, viu e questione. Não é porque a gente é enfermeiro, não é porque a gente é técnico, que a gente não vai questionar. Tá vendo alguma intervenção errada? Algum aspecto duvidoso? Não. Mas por que o senhor, a senhora ou o profissional, você está dando alta? Por que essa medicação? Ele disse que é alérgico, eu não vou administrar. Então, a gente tem sim livre poder de questionar. E também, claro, não assim negar, mas dizer que não vai fazer determinado procedimento por a gente estar julgando que aquilo ali é errado. Então, com o nosso conhecimento agora, eu só posso fazer isso se eu manter, né, minha cara ali no livro, estudando, e estiver respaldada no que eu estou falando. Então, para isso, a gente tem que buscar fazer esse diferencial. Para mais na frente, não acontecer casos como aconteceu com você, comigo ou com outras pessoas. Deixa eu ver aqui o que a Carilânia botou. Vamos olhando que as pessoas estão colocando as mensagens escrevendo, né? Que eu tô com vergonha de ligar o áudio. Aí eu vou escrevendo aqui. Infelizmente, também isso é uma realidade, independentemente da instituição, mas acontece muito, né? Essa questão não passou, não sabe, ou então acaba julgando. É fingimento, ele está fingindo dor, ele está fingindo a questão de sintomas, para que de fato ele seja atendido mais rápido ou seja visto. E aí, infelizmente, acontece essa dificuldade na hora. E nesse caso, graças a Deus, a gente já teve, né, uma resposta positiva, né? Você tá bem, sua filha bem. Mas se outra versão, outro cenário tivesse acontecido, como também, infelizmente, acontece. Às vezes, Sulamita, infelizmente não tem.
vai depender do horário do plantão, vai depender dos profissionais que estão ali. Porque eu volto a dizer, às vezes é mais cômodo, mais fácil, né? Os recém-formados, ou às vezes profissionais. Um clínico geral, todo mundo que termina, geralmente, vamos dizer assim, uma faculdade, ele já é clínico geral. Claro, ele vai fazendo as suas especializações propriamente ditas. Mas ele já é clínico geral, se ele quiser, né, vamos dizer assim, aperfeiçoar melhor nessa questão da urgência e emergência, do todo, ele vai fazer essa especialização. Mas quando eles terminam todos, são clínico geral. No caso como esse, teria que ser um médico específico da área, mesmo ela tendo essa dificuldade, por exemplo, o médico, né, em traçar um diagnóstico, mas jamais dar uma alta, por exemplo. É igual como acontece pacientes que chegam acidentados de moto. Ah, ele tá bem, tá falando, manda para casa. Com 1 hora, 2 horas ou no outro dia, o paciente ou evoluiu, né? No caso, infelizmente, foi para óbito, ou evoluiu o quadro para uma pior, uma hemorragia, uma, vamos dizer assim, fratura, porque acontece muito essa questão, infelizmente, de descaso. Então, Isadora, alguém que cair, né? Já? Pronto, eu vou fechar aqui. Então, o que é que a gente estava falando? Estávamos falando nessa questão da visão, né, do paciente, mas também temos que focar, como eu já debati anteriormente, a visão dos próprios profissionais. Então, infelizmente, os profissionais muitas vezes perdem essa autonomia, por isso que eu estava falando para vocês. Se você está respaldado, você tem conhecimento técnico, científico, prático, você pode sim buscar essa autonomia e avaliar, olha, está errado o procedimento. Não é nem tanto chegar e questionar dessa forma, mas fazer uma abordagem, claro, né, humana, e uma abordagem, olha, por que o senhor não faz assim? Dá uma olhadinha. Olha, o paciente não está preparado para receber alta, por exemplo. Vamos rever essa prescrição e essa assistência. Quando a gente faz essas indagações, muitas vezes faz a pessoa rever e pensar. Nenhum profissional trazendo para a saúde é o ser supremo. Ele não é dotado de 100% de conhecimento. Ele pode errar, ele pode esquecer algum conteúdo, alguma assistência, por exemplo. Por isso a importância da união. E aí a gente vem para aquele ditado, né? Quando tem várias cabeças pensando, é melhor a gente fechar, principalmente, um diagnóstico, uma assistência lá na saúde. Então, por isso que a gente tem que buscar a nossa autonomia, não perder essa autonomia. E, claro, essa padronização da assistência. Alguns profissionais são contra, falam, né, vamos dizer assim, aspectos negativos. Já outros profissionais são totalmente a favor, porque com a padronização fica melhor essa questão de minimização dos erros. Porque quando a gente tem um padrão, uma sequência a seguir, a gente consegue de fato, de certa forma, seguir naquela linha de pensamento e minimizar drasticamente a questão dos erros. Se cada um for fazer a assistência como vem na cabeça, claro, os erros vão aumentar drasticamente. Então, existe, claro, esse olhar. Então, a gente deve possuir um feedback, tanto dos profissionais quanto também dos usuários. E é obrigação, digamos, dever das instituições fazerem, né, movimentos de capacitação ou induzir até mesmo essa questão das capacitações para com os profissionais, para que eles possam sim exercer da melhor forma possível a assistência prestada. Porque se não existir qualidade, de um modo geral, né, tanto da instituição, né, com a questão das estruturas, equipamentos, dos produtos, e também dos profissionais, vai ter como consequência inúmeras. Dentre elas, os resultados não vão ser favoráveis, a questão de uma percepção negativa dos usuários, os profissionais vão trabalhar desmotivados, os profissionais vão fazer tudo de qualquer jeito, e aí vem a falta de qualidade, a falta de humanização, de empatia, vem a questão do aumento dos erros constantes e, consequentemente, vai sobrecarregar a sociedade de um modo geral. Então, esse problema vem desde a questão da complexibilidade do sistema, a falta mesmo de comprometimento de algumas instituições de profissionais, o baixo grau de prevenção, porque às vezes a gente debateu até ontem, a gente deixa a doença estar instalada para buscar uma assistência, e muitas vezes, pode ser tarde demais.
Então, a gente tem que focar principalmente essas campanhas de prevenção, essas campanhas de conscientização. Eu foco muito antigamente, né, na TV, por exemplo, né, que é uma porta de conscientização, de certa forma, com as campanhas, onde atinge a maioria da população, né, das pessoas. Existiam várias campanhas sobre a importância de uso de preservativos, a importância da vacinação, e aí a gente tinha o Zé Gotinha, principalmente nas crianças, adultos, né, jovens. A gente tem também a questão da prevenção do câncer do colo do útero, do câncer de próstata, câncer de mama. Hoje é muito difícil a gente ver essa questão de propagandas focando a prevenção. Hoje se fala muito na questão do Covid, né? Mas não existe só o Covid. Como a gente também debateu ontem, existem outras patologias que alastram a nossa humanidade, que as pessoas também estão chegando a óbito. Estão, infelizmente, piorando ou tendo, né, uma diminuição, uma, vamos dizer assim, dificuldade em manter a sua vida. Então, não exige tanto profissionais e a saúde focada nesse processo de prevenção. Existe mais na questão do tratamento. Mas se a gente prevenisse, vamos dizer assim, o setor da saúde ele não ia estar superlotado, ele não ia estar sobrecarregado, pois as doenças muitas vezes podem ser evitadas com um simples método de preservação. Então, no Brasil, essa busca pela qualidade vem se tornando cada vez mais valiosa e considerando, claro, essa situação precária em que a gente se encontra, esses recursos insuficientes, essa escassez, muitas vezes, na aplicação do planejamento, a inexistência de um sistema rigoroso e um sistema que seja, de fato, colocado em prática e que os profissionais consigam manter. Um exemplo de sistema, por exemplo, no momento que a gente está, são esse sistema que a gente vai, como profissional, alimentando, né? A quantidade de pessoas que se vacinaram, a quantidade de pessoas que foram diagnosticadas com Covid, a quantidade de pessoas que melhoraram, a quantidade de pessoas que foram a óbito. São esses boletins, né, que são pelos municípios, pelo menos deve ser, e são divulgados dia a dia e também pelo Ministério da Saúde. Então, os profissionais, eles precisam saber como preencher e a importância de fazer com que esse sistema de informação seja confiável, fidedigno, não seja apenas meros números. Mais na frente, vocês vão aprender a questão de doenças de notificação. Algumas doenças precisam ser notificadas, né, registradas em registros, para que possa vir e ter o reconhecimento do município. Hanseníase, por exemplo, cólera, leishmaniose, né, que é o calazar. Tem algumas doenças que precisam, tuberculose, ser registradas, notificadas, para que cheguem de fato a questão da medicação pela rede pública, como também avaliar como está o estado geral daquele município. Mas eu tenho que notificar, eu tenho que saber de fato preencher esse sistema. E isso vem também à tona na questão da qualidade. Então, se eu não preencho, ou então eu forjo o preenchimento, a questão da verba, a questão das medicações, a questão do olhar para aquele município vai ser alterado e vai ter essa dificuldade. Por isso que vem a questão dessas carências, essa questão da dificuldade na ausência, né, de resultados esperados e, claro, de uma assistência totalmente qualificada. Então, a qualidade, ela exige, muitas vezes, e ela precisa estar associada à rapidez do atendimento, ao tratamento atencioso, à limpeza das instalações, à capacidade de solucionar os problemas, o conforto oferecido de um modo geral, dirigir a questão da oferta e tentar, claro, se preocupar com a prevenção, aumentar a capacidade de gerenciar os setores em relação à questão da qualidade. Então, a qualidade vem de um modo geral, então ela abrange o todo. Então, desde quem está ali na recepção, desde as estruturas, instalações, os produtos. Eu vou escolher uma marca de caixa de luva. Vou comprar essa aqui que é mais barata. Mas se ela não tem tanta qualidade, que rapidinho ela vai se rasgar, só a gente calçar a luva. Então, precisa ter essa avaliação. Então, desde esse pequeno processo, por exemplo, uma simples escolha de um material, de um produto, vai
sobrecarregar mais lá na frente. Por isso que a qualidade está presente em tudo que a gente vai fazer. E se lá no início a gente não pensou nisso, mais na frente a gente vai ter uma resposta. E muitas vezes pode ser uma resposta negativa. Então, hoje existem vários modelos, né, que procuram avaliar a qualidade. Um dos modelos a gente viu ontem, a questão do modelo de Lean, a questão do modelo do CCQ e também a questão dessa avaliação de como a gente colocar em prática os princípios que trazem de fato e motivam esse processo de qualidade, que é a emissão dos valores e o desejo, né, tanto dos profissionais, das instituições e dos usuários por melhores resultados. Essa avaliação da qualidade é hoje uma preocupação crescente nas instituições, pois os cidadãos são cada vez mais exigentes e têm essa expectativa cada vez mais elevada. Como eu falei para vocês, vários estudiosos focaram nessa questão da importância em se implantar a qualidade e se avaliar. Não é só qualidade, não é algo para ser só falado, comentado esporadicamente e pronto. É algo que deve ser exigido e implantado de fato em todas as instituições. Um dos estudiosos que merece destaque é Dona Bedian. Ele diz que a qualidade em cuidados de saúde é o tipo de cuidado que vai maximizar uma medida, incluindo, claro, o bem-estar dos doentes e fazendo com que aconteça um equilíbrio. Pois se um paciente está internado e a gente tem essa qualidade na assistência, rapidamente ele vai receber alta, a instituição vai ter esse ganho porque tem os resultados e, consequentemente, o paciente também vai ganhar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Quando um paciente passa muito tempo internado, a gente não tem essa rotatividade e são muitos, digamos, gastos em cima daquele paciente e os outros estão ali na fila de espera também necessitando de cuidado, necessitando de tratamento. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio na questão do ganho, na questão das perdas e ter os resultados esperados como um todo. Então, a gente precisa, sim, ter essa qualidade para tentar incluir o bem-estar do doente, do profissional e ter um resultado esperado tanto para a instituição quanto também para os doentes. Numa instituição de saúde, tudo é registrado. A quantidade de pacientes, infelizmente, que chegam a óbito, a quantidade de pacientes que possuíram, infelizmente, no plantão que tiveram parada cardiorrespiratória, a quantidade de pacientes que adentraram da instituição. A gente precisa ter esse equilíbrio. Se num setor, vamos dizer, numa UTI, durante o mês de maio, por exemplo, a gente tivemos 80 óbitos. Opa, algo de errado está acontecendo aí. Vamos rever como está a formação dos funcionários e a estrutura. Será que não está tendo algum, vamos dizer assim, indício de infecção, de proliferação microbiana? Vem bactérias, vírus, no modo geral? Será que os profissionais estão entubando, por exemplo? Estão fazendo a assistência de forma correta? Então, não é para ter uma porcentagem dessa tão alta. Claro, infelizmente, nem tudo vai estar nas nossas mãos, como eu digo a vocês. Mas a gente não é para ter essa demanda. Numa urgência e emergência. Quantas pessoas estão entrando e estão conseguindo ser redirecionadas? Se for para uma UTI, para um centro cirúrgico, para uma clínica médica. Então, pacientes estão chegando a óbito ali na urgência e emergência. Isso é normal? Infelizmente, acontece. Mas a gente também tem que ver essa questão da porcentagem, para que a gente possa incluir tanto essa questão do ganho e da perda das instituições. Então, Dona Bedian, ele foi um dos autores, precursores dessa área, voltada justamente para o estudo da qualidade, do cuidado, do bem-estar do paciente e essa questão do balanço. Recente, digamos assim, em 2003, ele definiu a qualidade do cuidado em saúde como produto de 2 fatores. A questão da ciência, esse conhecimento científico, e a questão da tecnologia sendo aplicada ao cuidado do paciente. Então, a gente tem essas 2 vertentes em união. Então, a qualidade do cuidado é o produto justamente desses 2 fatores e que estão respaldados e aplicados em 7 pilares. Então, para Dona Bedian,
A qualidade da prestação, né, de cuidado na saúde está relacionada tanto à ciência quanto à tecnologia. E eles precisam estar alinhados e focados em 7 pilares, que são eles. O que a gente vai ter? A espera do usuário, as expectativas dele, e o que a gente vai ter de retorno, de resultado. Muitas vezes as expectativas são superadas, outras são deixadas a desejar. Mas a gente tem que ter pelo menos esse equilíbrio. Então, um dos pilares é a questão, como eu venho sempre batendo nessa tecla, a questão do foco no cliente. A gente tem que focar esse cliente, avaliando as necessidades, reconhecendo esse cliente como um todo, inserido naquele processo. O segundo pilar é a questão da eficácia. Dentro da eficácia, a gente tem a questão da capacidade do cuidado, de contribuir para a melhoria das condições. Então, eu vou buscar efetivar, me capacitar e ter essa condição favorável para ter uma assistência qualificada. O terceiro pilar é a questão da efetividade, que é quanto de melhorias possíveis nas condições de saúde são obtidas. Então, o que é que eu busquei? Quais são os meus, digamos, resultados efetivos dentro do meu foco e da minha condição ofertada naquele local? O quarto pilar é a questão da eficiência. Se eu aumento a questão da melhora possível da assistência, consequentemente eu diminuo os custos, porque quando eu aumento a qualidade, aquele paciente rapidamente ele vai receber alta, por exemplo, e aquele leito ele já vai ficar vago para o próximo. E sabemos, né, que um hospital, principalmente da rede pública, ele trabalha e funciona com verbas. Então, se ele não tem uma resposta, um resultado favorável, muitas vezes a verba vem diminuída, às vezes nem vem. Então, a gente precisa manter esse equilíbrio, ter resultado. Se eu não mostro o resultado, infelizmente, a gente tem esse declínio. O próximo pilar é a questão da aceitabilidade, a conformidade com as preferências do paciente, cultura, normas, sonhos. Então, a gente também tem que olhar para esse paciente e reconhecê-lo. Então, o paciente ele tem as suas necessidades próprias. É um paciente, por exemplo, que é testemunho de Jeová, é um paciente que é sabadista, é um paciente que não aceita fazer o tratamento, é um paciente que, vamos dizer assim, não sabe ler e escrever, então ele não sabe ter reconhecimento do procedimento que você vai fazer. Já é um paciente que ele é mais questionador, que ele está ali atenado para tudo. Então a gente tem que estar atento para essa questão também cultural, essa questão pessoal dos pacientes. E claro, expor como vai ser a assistência e deixá-lo escolher. A gente não pode também induzir ou obrigar. Então, eu não quero fazer a cirurgia, eu não quero receber essa medicação. E a gente vai explicando a importância, mas sempre quem vai dar, né, digamos, o veredito final é o paciente. Ou, se ele não tiver nenhuma condição, ele está em coma, ele está sedado, ele não tem como responder por ele, vai ser a questão de um familiar que vai estar ali nos respaldando e nos auxiliando nessa questão. A legitimidade, aí vem a questão dos princípios, né? Vocês estudaram na disciplina anterior, a questão dos valores, a questão da moral, princípios éticos e as leis, né? O código de ética dos profissionais que nos regem, onde a gente vai reconhecer os nossos direitos e deveres, para que a gente possa saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso ou não devo ir. E por último, a questão da equidade, a igualdade na distribuição e a avaliação como um todo desses profissionais, para que a gente possa atender, né, a questão de todos iguais e ao mesmo tempo individualizado. Então, em serviços de saúde, a qualidade ela vai englobar a questão da segurança, ou pelo menos deve englobar. E aí eu questionei a vocês ontem, os hospitais eles são seguros 100%? E aí vocês me responderam que não. Infelizmente, é a nossa realidade. Então, a gente não está seguro. Então, muitas vezes, na hora de uma assistência, na hora de uma medicação,
O médico pode até achar que aquela é a melhor medicação. E o paciente tem uma resposta, vamos dizer assim, controvérsia. Apresenta um quadro alérgico que nem o próprio paciente sabia que teria. É uma cirurgia na qual, vamos dizer, nenhuma cirurgia é simples e está livre de intervenção. Mas é a melhor forma possível naquele momento de cura, por exemplo. Então, existe 50% de chance dele sobreviver e ficar bem e outros 50% de chance não. Então, ele não está seguro. Pode acontecer, né, algum percalço aí no meio do caminho e durante aquela cirurgia ele chegar a óbito ou ele evoluir, né, em piorar no seu quadro. Então, realmente, infelizmente, ele não vai estar 100% seguro. E aí a gente tem inúmeras reportagens, inúmeras indagações que mostram essa falta de respeito, essa falta de humanização e essa falta de qualidade. Aqui eu trago algumas manchetes para vocês, né? Um deles dizem que o Conselho de Medicina e Hospital apuram se médico indicou ácido como colírio. Homem recebe alimento na veia, no lugar da medicação. Bebê indígena pode ter mão amputada por erro médico. Polícia indicia enfermeira que injetou comida na veia do paciente. Idosa tem perna operada por engano. Isolante injetado na veia matou o paciente em Campinas. Então, claro, essas são inúmeras, entre outras reportagens, né, de erros cometidos que geram essa falta de segurança, tanto para os profissionais como principalmente para os próprios clientes e usuários. Claro, mas nem só de erro existe a saúde, né? Existe, claro, a questão de tratamento, de cura, recuperação, mas eu estou focando nessa questão para que a gente possa estar ali martelando essas manchetes e que a gente se policie na hora de administrar uma medicação, na hora de auxiliar um médico ou um procedimento, e que a gente, se teve dúvida, pesquisa, estuda, questiona, busca a opinião de outras pessoas, mas jamais vai fazendo sem ter 100% de segurança. Aqui também são outras manchetes, na qual mostram essa questão. Aqui, um dos exemplos também que eu mostrei até para vocês ontem, essa questão do descaso. E aí vem a questão do descaso na estrutura, a questão do descaso pelos próprios profissionais. Muitas vezes não é isso que nós profissionais almejamos, mas é a nossa realidade. E aí? Vou fazer o quê? Vou cruzar os braços e deixar de atender? Não. O que a gente faz? Vamos dizer, se reinventa. E aí cria mecanismos de cuidado. Não tem vaga, não tem o local adequado, livre. Aqui, se um local, né, um hospital todo limpinho, cheirosinho, ainda tem risco de infecção hospitalar, imagina um local como esse. Então, eu falo aqui para vocês que a taxa de evento adverso está relacionada, né, acima de 10%. Essa porcentagem, apesar de... é só 10%, mas é uma porcentagem gigantesca. O que é evento adverso? É algo inesperado. Então, você adentra num hospital com uma patologia e acaba adquirindo outra, ou acaba agravando a sua situação. E isso é considerado evento adverso. Então, aqui ele diz, prezado paciente, seja bem-vindo ao nosso hospital. Comunicamos que a nossa taxa de evento adverso relacionados à assistência é apenas 10%. 10% para uma pessoa, para a assistência da saúde, é inadmissível, porque você considera 99,9% um bom padrão para a qualidade. E aí eu pergunto a vocês, como eu já falei, a gente precisa ter 100% de padrão de excelência. Não tivemos que ter nenhum % de erro ou de dúvida. Imagina 0,1. Porque esse 0,1 que você deixou passar, ou que ficou para trás, pode corresponder a 20 mil prescrições médicas erradas, 500 cirurgias incorretas por semana, 15 mil quedas acidentais de recém-nascidos ou adultos em um hospital,
Então, esse 1% já é inadmissível. Imagina 10% de evento adverso. Então, a gente tem que reconhecer a importância de manter esse padrão de excelência na assistência como um todo. Então, evento adverso não deve existir. Nas nossas próximas aulas, a gente vai estudar bem direitinho essa questão, quando a gente for ter aula sobre segurança do paciente, e a gente vai entender essa questão dos incidentes que, infelizmente, acontecem no ambiente hospitalar ou no ambiente que presta a assistência à saúde. A gente tem que trabalhar com a porcentagem de 100% ou até 100 mais 1, mas jamais com essa de 99,9%, porque esse 0,1 pode estar relacionado a esses erros e, claro, induzir essa questão da falta de qualidade, da falta de cuidado necessário. Então, um dos conceitos relacionados à avaliação, à qualidade, é justamente o que eu venho batendo na tecla de vocês desde ontem, a importância de avaliar. Por isso, seu João, como foi seu dia hoje? Como está sendo a assistência? O que você acha de profissional tal? O que você está achando do hospital? Por isso que deveria ter, pelo menos, essa questão de avaliação. Não é para julgar ou para estar falando de picuinha pelo colega de um, de outro, não. É para buscar essa excelência e evitar essa porcentagem de erros. Mas, infelizmente, essa questão da avaliação, às vezes, serve para burlar ou para estar ali de picuinha falando de um, de outro ou da própria instituição. Então, os indicadores que vão mensurar a qualidade do cuidado são justamente os indicadores de processos de cuidado que focam nessa natureza, na quantidade de cuidados de enfermagem produzidos durante a permanência do usuário no hospital. Então, a gente vai medir o quê? A satisfação do cliente, claro, o foco nos resultados, o caminho que a gente tem que vai avaliar através de estratégias, e essa ferramenta faz com que, de fato, a gente tenha esse indicador e uma excelência na qualidade. Então, Dona Bedian, ele diz que, além daqueles 7 pilares, a gente tem que trabalhar com estrutura, processo e resultado. A estrutura, o ambiente. O processo, a assistência prestada. O resultado é o nosso resultado final, o que a gente almejou, o que a gente esperava. E, claro, o que o cliente esperava. Então, a gente precisa trabalhar nessa tríade. Estrutura, processo e resultado, para que a gente possa atingir aqueles 7 pilares que eu citei para vocês anteriormente. Então, a gente precisa focar nessa questão que Dona Bedian fala super bem, trazendo como foco a questão da qualidade no cuidado da saúde. Então, aqui eu vou definindo cada um deles, e eu acabei também falando para vocês, e quando eu passar os slides, vocês vão dando uma olhadinha sobre. Então, ontem eu falei para vocês dessa ferramenta de avaliação, que é esse ciclo, que é o ciclo do PDCA, ou CAD, onde o primeiro é a questão do planejamento. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que planejar. Eu não posso chegar aí de supetão. Posso até ser de supetão, mas o índice de erro é maior. E na área da saúde, quando eu vou tratar um paciente, principalmente, eu tenho que planejar. Antes disso, antes de planejar, eu tenho que reconhecer, pelo menos, quais são os possíveis, vamos dizer assim, patologia instalada e sinais e sintomas. Então, eu planejo traçando meta. A minha meta, claro, é a cura daquele paciente. Mas, para isso, eu tenho que avaliar aquele paciente constantemente. Então, eu tenho que ter um planejamento. Quando eu chego no plantão, por exemplo, eu vou fazer a avaliação dos meus pacientes, aferir os sinais vitais, fazer a administração das medicações, fazer a troca de curativo, vou avaliar as necessidades, como foi a noite, como está o balanço híbrido. Então, eu tenho que fazer toda essa avaliação. Para isso, eu tenho que planejar. Quando eu planejo, eu vou executar. E aí, eu vou colocar em prática, mão na massa. Depois disso, eu verifico se de fato o que eu planejei e coloquei em prática está tendo resultados. Se tiver, ótimo, eu continuo nessa mesma linha. Se não tiver, eu tenho que ver onde está o erro, ou onde está o que eu preciso melhorar.
Então, tudo precisa ter planejamento. Eu não posso chegar de supetão e já ir administrando a medicação, já ir colocando, preparando o leito do paciente, por exemplo. Então, a gente planeja, executa e avalia. Por isso que a gente tem essa questão do ciclo. Planejar, executar, verificar. A ação, às vezes a gente precisa refazer ou continuar com esse planejamento no qual a gente fez de início. E, claro, a gente não pode deixar de focar, né, nos nossos meninos dos olhos, que é a questão, de fato, da enfermagem. Então, a qualidade nos serviços de enfermagem busca, apesar de todas essas dificuldades enfrentadas na história da enfermagem, né, no iníciozinho da nossa profissão, se reerguer e buscar sempre se aperfeiçoar. Então, aqui eu trago uma breve historinha para vocês, né, a questão da importância de Florence no início e no, vamos dizer assim, lançar as bases da enfermagem moderna, onde ela conseguiu, vamos dizer assim, indagar e abrir a mente, principalmente dos nossos antigos ancestrais, né, da enfermagem, com a importância de cientificar esse processo, a importância de buscar esses mecanismos que melhorassem a qualidade do atendimento. Não só chegar e fazer algo mecânico, mas trazer sim essa questão da humanização, essa questão que o ambiente sim influencia. Então a qualidade na assistência ela é influenciada por diversos fatores. Na formação profissional, se você for um bom aluno, se você se esforça, se você planeja, o número de profissionais que estão dispostos, né, disponíveis, o mercado de trabalho, a questão da estrutura, a organização das instituições, né, das instalações. E essa avaliação vai interferir diretamente nas ações de enfermagem. Então, quando se fala em qualidade da ciência em enfermagem, é um fator fundamental para o benefício do cliente. E a gente tem que esclarecer que a qualidade na assistência é atingir justamente esse equilíbrio de excelência como um todo. Então, vai influenciar de diversos fatores e o momento atual é marcado por essas imensas transformações. A globalização da economia, o custo crescente dos serviços, essa contínua progressão na ciência, em todo momento, constantemente evoluindo, a questão da tecnologia, a rapidez na comunicação. Então, às vezes acontecia uma coisa aqui, quando a gente ia saber, era lá 2 anos, 1 ano depois. Hoje está em constante, vamos dizer assim, comunicação e avanço informatizado. Essa questão do conhecimento técnico-científico cada vez mais exigido e exigente do mercado e dos próprios usuários. Então, a gente tem que ter, com esse impacto, profissionais cada vez mais qualificados, tanto técnico quanto também cientificamente. Então, essa eficácia nas estratégias busca justamente esse olhar. E a qualidade, ela não deve ser entendida como apenas uma meta, mas sim um processo contínuo. Minha meta é ter qualidade com o paciente X. Não, tem que ser um processo contínuo na assistência. Manter justamente esse planejamento, essa avaliação e essa competência de cada um. Por isso, na saúde, né, na enfermagem, temos o que chamamos de sistematização da assistência, que é o SAI. Isso vocês vão estudar bem direitinho mais na frente em outras disciplinas. Através dessa sistematização, nós conseguimos, de certa forma, buscar um padrão na hora de prestar uma assistência e, com isso, minimizar, ou pelo menos tentar minimizar os erros. Então, esse processo, essa sistematização, vem desde o histórico, a questão do diagnóstico, do planejamento, da assistência e da avaliação. Eu preciso colher uma historinha, né, a anamnese, a entrevista do paciente, para que eu consiga também trazer os diagnósticos de enfermagem. Né, o diagnóstico médico, por exemplo, é da patologia. Paciente com tuberculose, paciente com Covid, paciente com pneumonia. Mas nós, da enfermagem, traçamos o diagnóstico em cima das necessidades. Ele está com Covid, com tuberculose, pneumonia, mas quais são as necessidades dele?
as necessidades de mudança de decúbito, risco de broncoaspirar, se ele estiver entubado ou não, a questão de, vamos dizer, se ele está sedado, a administração de medicamento, avaliação de sinais vitais. A gente precisa ver quais são as necessidades para que a gente possa planejar, implementar e, claro, avaliar essa assistência. Então, a qualidade na assistência de enfermagem envolve todos esses aspectos, como eu também falei para vocês, né, a questão das crenças e valores individuais, tanto dos profissionais também, quanto principalmente dos indivíduos, né, dos usuários que ali estão. Por isso, a importância dessa padronização dos processos, que vem evoluindo constantemente e que a gente precisa ter essa visão holística, não a visão específica da patologia. Às vezes, uma pessoa adentra no hospital com uma pneumonia, com uma dengue, com uma tuberculose, mas existe, às vezes, por trás outras necessidades psicológicas, necessidades reais, ou até mesmo de outras patologias instaladas. Por isso que a gente precisa ter essa visão holística, né, visão do todo do paciente. Buscar essa socialização, esse compartilhamento, né, de poder. Não é porque eu sou profissional da saúde que eu tenho 100% poder. Não, eu preciso ouvir o meu paciente. Quando eu crio esse elo de confiabilidade, tenha certeza que ele vai contar às vezes mais coisas ou não vai fingir. Tem paciente que finge que está melhor para receber alta. Tem pacientes que se negam ao atendimento. Mas a gente precisa criar esse elo para que ele tenha liberdade suficiente para dizer o que tem, o que não tem, como foi a noite, o que está passando, está melhorando, está piorando. Então a gente precisa ter toda essa visão. Então a enfermagem como um todo, por exemplo, nos hospitais, também começa a estudar e a adotar esse gerenciamento de qualidade e buscar alcançar esse padrão de excelência. Então, os serviços de enfermagem, ele tem incorporado essas ferramentas e estratégias de eficácia, buscando justamente, junto com a sistematização, junto com, vamos dizer assim, o processo de enfermagem, mecanismos que elaborem e diminua tantos erros cometidos na hora da assistência prestada. Então, esse movimento pela qualidade nos serviços tanto de saúde quanto de enfermagem é uma necessidade hoje. Então, vamos dizer assim, é uma obrigação. Na enfermagem, o cuidado ele é essencial e a concentração desses esforços também devem ser essencial e contínua. Eu não posso nunca parar de prestar assistência ao paciente que está ali internado. Então, eu tenho que ser contínuo. Tenho dúvida? Então, dúvida sobre algo? Vai pesquisar, vai estudar. Pergunta àquela pessoa que está ali mais próximo, mas mantenha esse elo também com uma equipe multiprofissional. E aí a gente precisa, de fato, buscar os resultados, buscar o envolvimento das organizações, buscar uma qualidade de trabalho para nós, profissionais, para que a gente possa também levar qualidade para os nossos usuários. Essa questão dos custos, né, o equilíbrio com a questão do ganho e, consequentemente, reduzindo os desperdícios e, claro, a diminuição dos riscos, para que, sim, a gente possa dizer que um hospital é um local seguro, que não existe, ou pelo menos, que não vai existir a questão de evento adverso. Claro, nem sempre vai estar em nossas mãos, mas a questão de prescrição, a questão de quedas, a questão de cirurgias erradas, isso sim está na nossa mão. E a gente precisa se policiar na hora de administrar ou prestar uma assistência. Então, a qualidade, ela não é simplesmente atendimento às exigências do cliente. É também a conformidade com as exigências, trazendo, claro, a questão da segurança e, sobretudo, como eu falei para vocês, a confiabilidade. Se a gente tem esse elo e união, consequentemente, teremos a questão de excelentes resultados e a excelência na qualidade e a excelência na hora da assistência. E, claro, a diminuição dos erros e a gente consegue exercer a nossa profissão da melhor forma possível.
E aí, a gente termina a nossa aulinha, né? A exposição desse material. Vou tirar